Boa noite, queridos e amados irmãos. Eu quero convidá-lo, então, para abrir o texto bíblico em Romanos, capítulo 12. É o nosso texto de hoje. Semana passada, Deus nos deu o privilégio de terminar a segunda sessão de Romanos, capítulo 12. E hoje podemos, então, avançar a última parte deste capítulo. Mas eu quero perguntar para você... Você já acordou pela manhã e pensou assim, por que ele fez isso comigo? Ou você já acordou de manhã e falou, por que isso aconteceu comigo? Por que isso tem que acontecer comigo? E é muito comum, muitas vezes nós, como nosso primeiro pensamento da manhã, revelarmos algo de amargura em nossos corações. E é muito comum pessoas terem relacionamentos quebrados na sua vida com seus familiares ou com seus colegas de trabalho, relações muito tensas de trabalho. E eu quero dizer para vocês que o texto de hoje, ele nos ensina o nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas que não são os nossos irmãos em Cristo. Ele não está tratando do nosso relacionamento com Deus. Pode tirar o ganho, aumentar a potência. Está zerado? Então tá. É minha voz taquara mesmo. Então o que acontece, meus queridos e amados irmãos? Aí, acho que ficou bom, hein? Estou gostando. Nós precisamos olhar para isso, porque Deus quer trabalhar por meio dos nossos relacionamentos. E se queremos anunciar a verdade do Evangelho que transformou a nossa vida, nós precisamos lidar da forma correta com o mundo que nós vivemos. Tá? E eu quero trazer para vocês que a base disso já vem. Ela vem da igreja. Se queremos amar o mundo, precisamos aprender a amar uns aos outros. Não existe amar o mundo se nós não amamos hoje uns aos outros. Queridos, isso é muito importante, porque Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 13 que nós estudamos, ele nos trouxe em uma frase longa uma ideia muito abrangente. E eu vou colocar para vocês: o amor deve ser genuíno. O amor tem que ser verdadeiro. O amor tem que ser autêntico. O amor tem que ter coragem. O mundo fala de vários tipos de amor, e aqui ele fala, o amor tem que ser genuíno. Esse amor, que nós colocamos como autêntico ou genuíno, é o amor puro e sem hipocrisia, que constitui a base dos pensamentos e ações dos crentes. E eu vou dizer para vocês, a nossa capacidade de tratar corretamente os outros decorre desse amor. Se queremos ter relacionamentos coerentes e corretos, nós precisamos ter o amor verdadeiro, e esse é o caminho. Esse amor não é algo que conseguimos sozinhos, e ele não também é natural em nossas vidas. Ele vem do Espírito Santo em nós, por meio do Evangelho. Foi Deus, meus queridos e amados, quem amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A partir disso, a partir de então, Paulo então detalhou como esse amor deveria se manifestar em nossas vidas. Esse amor autêntico. E todos nós sabemos que devemos amar. É ou não é? Se eu perguntar, você deve amar a sua esposa? Sim, pastor, eu devo amar minha esposa. Você deve amar os seus filhos? Pastor, eu devo amar os meus filhos. Esse conhecimento todos nós temos. O desafio é amar com motivos puros, sem qualquer hipocrisia ou desonestidade que o envenene. Muitas vezes o nosso amor está envenenado e ele não serve. Este amor não serve. Este amor, então, ele vem baseado no Evangelho. O Evangelho trata o nosso pecado, o Evangelho restaura as nossas vidas, e ele serve, então, de base para nós. Qual o aspecto do amor genuíno em ação? E agora é o momento da gente olhar para a nossa vida e falar o quanto eu pratiquei do versículo 9 até o versículo 13.
E você fala, são poucos versículos, mas foram meses a fio que nós estudamos, meses a fio. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou contar. Depois que eu comecei a praticar tudo isso e viver essa realidade, entre idas e vindas, entre altos e baixos, nesse período onde eu estava pregando esse texto, eu posso dizer que eu me considero hoje o mais pecador desse lugar. Isso eu posso afirmar a vocês, para cada um de vocês. Eu olho para vocês e falei, poxa, eu consigo me ver mais pecadores que todos aqui. E eu não estou mentindo. É por causa que só nós conhecemos a nossa luta contra o pecado. É uma luta intensa, é uma luta que não nos dá nenhuma trégua. Muitas vezes desde o nosso primeiro pensamento da manhã, e muitas vezes ela vai conosco até quando a gente está terminando o nosso dia. Uma luta incessante contra o pecado. E quando a gente trata de praticar a palavra de Deus, é um desafio tão grande, é um desafio tão enorme, porque se a gente está acomodado, parece que as coisas, elas até que caminham, mas quando a gente começa a luta, a batalha se intensifica. E essa foi, então, a segunda sessão de Romanos, que disse, em primeiro lugar, o amor genuíno afasta-se do mal que nos atrai para a hipocrisia. Essa luta, ela dedica seu amor fraterno e a estima de uns pelos outros. Em vez de ser preguiçoso, esse amor é fervoroso no espírito, servindo o Senhor e regozijando-se na esperança. Perante a perseguição, suporta e dedica-se à oração. Contribui para as necessidades dos outros crentes e oferece hospitalidade. Esse é o resumo do que nós estudamos, então, nessa parte. Essa foi a segunda grande sessão de Romanos, de uns para com os outros, para serem praticadas na igreja do Deus vivo. Agora, em Romanos capítulo 12, versículo 14, é o que nós vamos estudar hoje, 14 ao 16, Paulo passa então a outra sessão abrangente que continua nossas relações uns para com os outros, mas olhando agora o nosso relacionamento com o mundo. E ele diz assim, versículo 14 de Romanos capítulo 12. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aqui, então, de um modo geral, estes mandamentos centram-se em estimar os outros mais do que a nós próprios, em conformidade com a exortação que já ouvimos no versículo 3, e eu vou ler também, que serve de base para nós. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele nos chama, então, ao mandamento de centrar-se em estimar os outros mais do que a nós próprios, em conformidade com a exortação que acabamos de ler. Como grande verdade hoje, devemos aprender a dominar a difícil arte de estimar os outros mais do que a nós próprios. Grande parte dos nossos problemas vem porque olhamos para nós, em vez de olhar para Deus. Nós, como povo de Deus, podemos fazer o seguinte: nós não temos a preocupação que o mundo tem. O mundo tem que cuidar de si mesmo. Ele não tem ninguém por ele. E a gente ouve tantas vezes isso no mundo, né? Se eu não cuidar do que é meu, ninguém vai cuidar. E isso é um pensamento muito comum, um mundo extremamente competitivo nas suas relações, onde as pessoas são, muitas vezes, onde há muita trapaça, onde há muito engano, onde há muita mentira. E aí Deus nos chama diferente. Deus fala, eu vou cuidar de você, eu amo você, e você vai estar livre para olhar o interesse de outras pessoas que estão sem esperança, que estão desesperadas muitas vezes. E esse, então, mandamento, ele vem tomando proporções enormes, que é abençoar aqueles que o perseguem.
reformulando a afirmação tanto positiva quanto negativa. E ele faz isso no verso 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Então ele deixa isso muito claro como que é. E por que esse contraste do positivo com o negativo? Abençoem e não amaldiçoem. É que o negativo muitas vezes ajuda a gente a entender o lado positivo. Você já ouviu aquela frase? A graça só é doce quando o pecado é amargo. E faz sentido. A gente só consegue olhar para a graça de Deus se a gente entender a dimensão do pecado, muitas vezes, da nossa vida. E aqui ele está usando de contrastes para ensinar. Paulo aqui é uma mãe para nós. E se você tem uma mãe, ela sempre nos deu uma série de exortações. Enquanto eu estava crescendo, minha mãe sempre me deu exortações, eram sermões, inclusive, muito longos, né? Ou poderiam ser curtos, mas eu preferia os longos, né? Então, você tem isso, e não é de se surpreender a saber que eu não dei ouvidos a algumas das exortações da minha mãe tão rapidamente quanto deveria ter sido. Por vezes, eu corria um risco calculado. Eu estou lembrando aqui dos meus 8, 9, 10 anos, tá bom? Quando eu tinha 8, quem tem 8 anos aqui? Então, eu também já tive. Né? Era um risco calculado. Não sei se vocês conseguem ver isso. Os pais me ajudem aqui. Testando os limites da paciência. Né? E aguardando o momento que ela se fartasse e me colocasse na linha. Então, aqui, Paulo está usando a mesma estratégia. Para reforçar a ordem de abençoar os outros, também lhes diz para não amaldiçoarem os outros. Então, a ideia aqui é reforçar o positivo. Abençoa, não amaldiçoe. E o que isso quer dizer? Em vez de cada um de nós se manter isolado, ou deixar para lá, ou fazer vista grossa, ou ter pele de rinoceronte, todos eles dependem aqui desse versículo 14. E cada ordem que a gente vai olhar daqui até o final, vai ser uma ordem de abençoar e não amaldiçoar. E como que nós, então, podemos ser bênçãos no mundo? Deus está chamando você hoje para ser uma bênção para outras pessoas. Na medida que a gente viver, a partir do verso 14, você já descolou de muita coisa. Quando você abençoar e não amaldiçoar. E ele está falando aqui de quem? E ele diz, aqueles que perseguem vocês. Se ele pede para a gente abençoar aqueles que nos perseguem, quanto mais aqueles que são próximos a nós, aqueles que são nossos irmãos, aqueles que são os nossos queridos, nossos familiares. E ele está deixando muito claro a nossa identidade aqui. O nosso RG é amor genuíno. E ele está dizendo, abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. E esse é, então, a estrutura pelo qual a gente vai desenvolver como isso pode ser feito. Como posso fazer isso o meu lifestyle, ou o meu estilo de vida. Tá? Em primeiro lugar, e eu vou usar aqui um termo de propósito, tenham empatia. Empatia não é um termo do mundo, ele é um termo bíblico. Quem nos ensina a ter empatia é a Bíblia. Eu vou usar a melhor palavra, talvez, seja tenha compaixão. E aí ela fica melhor. Mas eu peguei o texto, porque eles roubaram o meu texto, agora eu peguei aqui para explicar, porque o nosso texto é mais antigo, tá bom? A ideia é nossa, é cristã, tá bom? E a ideia aqui é ter compaixão. Né? Oferecer compaixão a um perseguidor é uma variação de estimar os outros mais do que a nós próprios, mesmo os inimigos que nos amaldiçoam. Paulo aqui apela à compaixão e não ao ódio, pela dor que essas pessoas possam ter causado a você. E ele está nos dando o caminho, você precisa ter compaixão. Essa pessoa pode ter, muitas vezes, até ferido você. Mas o nosso caminho é compaixão. Sabe por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus. E foi Jesus que disse, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Foi Jesus que começou isso.
É Jesus que é esse modelo de amor para as nossas vidas. Mas isso também seguiu a vários dos seus seguidores durante toda a história. O primeiro deles está em Atos, por exemplo, já no primeiro mártir da igreja. Em Atos, capítulo 7, ele traz, então, Estevão. Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Olha esse seguidor de Jesus aqui. Olha o que ele diz. Versículo 57. Depois de ele ter anunciado a verdade de Deus, eles, versículo 57 de Atos capítulo 7, porém gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Há pessoas que já viveram isso. Talvez você olhe esse texto e diz: não, isso não é para mim. E esse texto também ele traz alguns limites que eu vou trazer para vocês. Mas a nossa ordem aqui é para nós abençoarmos e não amaldiçoarmos. Paulo estende esse tema da compaixão até o versículo 15, regozijando-se e chorando e participando das circunstâncias, em vez de reagir com inveja ou raiva. E o Evangelho, meus amados, nos capacita a compartilhar com sinceridade e amor os altos e baixos dos outros. E ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui para Romanos capítulo 12, ele volta sozinho. E ele diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é compaixão. E ele está dizendo, você como um cristão vai ter a capacidade de fazê-lo. As duas coisas, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. O mundo não conhece isso. Você vai ser um choque se você for essa pessoa. O seu amigo ganhou a promoção, você não. Você consegue se alegrar? Um cristão consegue. O fulano passou, você não. E aí? E você tem todas essas relações. Nós podemos ser autênticos nisso. De se alegrar dessa forma. Alguém está passando por dificuldade, provações, luto. Nós podemos também chorar com os que choram. Mas é muito difícil isso. Eu vou dizer, a maioria de nós não consegue fazer isso aqui, porque vai ter que treinar muito. Vai ser muito dolorido conseguir essa virtude expressa em nossa vida. Mas eu quero dar para vocês que o caminho para isso é o Evangelho, que nos capacita a compartilhar os altos e baixos dos outros, por um lado, e aí vem o segredo disso. Somente se Cristo for nossa maior alegria, conseguiremos nos alegrar e chorar com as pessoas à nossa volta. Esse é o único meio. Não tem outra maneira de isso acontecer. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Você só vai conseguir isso se Jesus Cristo, o Salvador, for a sua maior alegria. E isso é tremendo. Essa é minha oração. Faz com que Cristo seja a minha maior alegria, para que eu possa me alegrar com as outras pessoas. Se, por exemplo, você é solteiro e deseja se casar. Quem é solteiro aqui? Não precisa levantar a mão. Senão pode, né? Você é solteiro e deseja se casar. Como pode se alegrar com o seu amigo que está se casando? Poxa, ele está se casando e eu aqui, solteirão, encalhado.
Usa esse termo da hoje. Vai ser difícil de qualquer forma, né? Todo mundo, eu estou usando um exemplo comum aqui, as pessoas querem se casar ou não, né? Mas as pessoas, por via de regra, querem ter um relacionamento. Mas se o casamento, preste atenção, for um ídolo, se a aptidão que você tem para o casamento representa o que vai te fazer feliz, vai ser impossível você se alegrar. Se o que faz você se alegrar é se casar, quando a outra pessoa se casa, você diz, roubou minha bênção, né? Ou, por que não sou eu? E aí começa a amargura, e você acorda de manhã, e o seu primeiro pensamento é, por que não sou eu que me casei? A gente não pode deixar nada ser a nossa alegria que não seja Jesus. Quando você começar a se alegrar demais com alguma coisa, fala, Senhor, sonda o meu coração para ver se não tem um ídolo aqui. Os nossos filhos podem ser ídolos no nosso coração. Cuidado, nossos filhos tão queridos, as fofuras, os varões podem se tornar ídolos na nossa vida. O dinheiro pode se tornar um ídolo na nossa vida. Puxa vida, tenho tanto dinheiro. Tantas coisas. O futebol pode se tornar um ídolo na nossa vida. O Atlético, o Coxa, Paraná Clube. Ele tem torcida até hoje, não riam. Ele não morreu, né? Então, eu fiquei muito triste, porque eu fui num velório ontem. Eu fui num velório de uma pessoa, e a gente estava lá no velório, e aí era num lugar de crematório. Então as pessoas fazem o velório lá, mas tem as salinhas, né? E eu entrei, eu vou lá um por um, né? Tem as fotos, eles foram um quadrinho, daí tem o potinho com a pessoa ali dentro, né? Que é a pessoa em pó, né? Ela fica ali. Né? Literalmente mesmo. Aí está lá a pessoa ali. E eu estava olhando as datas, né? Eu sempre olho, nossa, quando que ele morreu, né? Quem é essa pessoa? Às vezes tinha um estetoscópio, provavelmente era um médico. Às vezes tinha algumas coisas. E o que eu vi de bandeira de time era muito triste. Porque eu falei, olha que triste. A maioria dos lugares, eu fui contando, gosto de estatística também. Eu falei, a maioria desses lugares tem bandeiras de time, camisetas de time. Eu vi poucos símbolos cristãos ali. Tinha um lugar que tinha uma Bíblia. Um que eu vi. Tinha outro lugar que tinha um dizer bíblico. Mas eram raros. Eram todas coisas referentes a este mundo. E essas pessoas morreram. E qual a esperança delas? O time de futebol? A profissão que ficou e que em 2 dias tinha alguém lá trabalhando no lugar dela? Tantas coisas passageiras que não vale a pena. Não ponha a sua alegria nessas coisas. Não ponha a alegria de vocês em nada que não seja Jesus. Que quando a gente estiver lá, as pessoas possam ver, puxa, essa pessoa tinha uma esperança que é além destas coisas. E se Jesus for a sua esperança, você vai ser um canalizador de Cristo para todos aqueles. Porque as pessoas percebem isso quando é verdadeiro. Quando você se alegra com os que se alegram. Quando não é um tapinha, parabéns, né? Quando você chora com aqueles que estão passando por dificuldades. Se Jesus for a sua alegria, você vai se alegrar dessa forma, e você vai também ver isso. Por outro lado, a menos que Cristo seja a sua justiça e paz, será difícil penetrar nas dores alheias. E essa é a segunda parte aqui. Dos motivos pelo qual você não consiga sentir a dor do outro, é por ter a dificuldade em condoer-se por alguém a quem desprezou em relação
a quem você se sente superior. Se você se enxerga acima dessa pessoa, dificilmente você vai se condoer dela. Sabe por que você não tem empatia? Porque você se considera melhor do que os outros. Esse é o problema. Quando a gente não consegue chorar com os que choram, é porque você se coloca acima delas. Isso traz uma frieza nossa. Muitas vezes o médico ele tem que se separar do paciente, ele tem que estar acima dele, para conseguir não se envolver. Mas no cristianismo, Deus não nos chama a se colocar acima das pessoas, porque o Evangelho ensina que de modo algum você é superior a alguém. Ele o puxa para baixo. Ele diz, você é tão pecador quanto esta pessoa. Você não tem dificuldade nenhuma. Você não tem diferença nenhuma para com eles. Você é tão pecador quanto ele. Quando a gente olha as pessoas nesse prisma, a gente consegue chorar com elas. Puxa, esse infortúnio dela podia ser eu também. Eu tenho as mesmas condições. Pastor Maurício falou, a gente estava partilhando um pouquinho ontem, e eu falei, Pastor Maurício, você não conhece o meu potencial de estragar tudo que eu tenho. Né? Meu potencial é enorme de estragar tudo. Então todo dia eu tenho que me colocar debaixo de Jesus, para que Ele seja a minha alegria, para que eu possa viver dessa forma. Essa é a maneira, e isso me traz para a vida. No Evangelho, o Evangelho traz uma avaliação correta de nós. Ele revela que Deus o amou quando você era seu inimigo. Ele está dizendo, abençoai os que vos perseguem. Eu era o perseguidor e Deus me amou. Quando eu compreendo isso, você se descobre amando aqueles a quem antes desprezava. Você não é melhor que aquelas pessoas que estão ali fora. Você não é melhor que as pessoas que estão presas hoje por crimes hediondos. Vamos ver se alguém vai chegar para mim no final do culto hoje me dando de dedo. Uma vez eu falei isso, né? Você não é melhor que o cara que está preso. Quando eu desci aqui, o cara veio tirar satisfação comigo. A história é essa. Você está dizendo que eu sou pior que eles? Ou igual a eles? Eu falei, você é muito pior. Na lata, né, pessoal? Merece, né? Então, já contei agora o que eu ia responder. Então, vamos continuar. Então, meus amados, a gente precisa olhar esse Evangelho que nos capacita a praticar atos de amor, mesmo quando não nos sentimos vontade de amar. Eu olho para essas pessoas, eu tenho compaixão delas porque Deus teve compaixão de mim. E essa é a minha motivação. Falei, podia ser eu ali. Quantas vezes eu chorei dessa forma? Podia ter acontecido comigo. Eu não sou nada diferente. Podia ser eu, Senhor. E foi nesses momentos que eu consegui chorar com os que choram. E a gente se coloca ali. E meus amados, por que isso? Porque quando Jesus foi pendurado na cruz por nós, ficou claro que seu coração não transbordava de carinho e afeto por nós. É importante isso, porque não é um sentimento, é uma atitude. Seu amor foi um ato puro. Veja como Jesus se sentia antes de se entregar no lugar dos pecadores. Pai, afasta de mim esse cálice. Era um cálice amargo demais. O pecado ofende um Deus que é absolutamente santo, santo, santo. E esse pecado ofende a honra e a glória desse Deus. Então Jesus, o seu sentimento era esse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas olha como ele continua. Mas olha a decisão que ele tomou. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O nosso amor é prático. Você não precisa esperar ter um sentimento. Você pode hoje ter essa compaixão, a mesma compaixão de Jesus. Viver desse modo, meus amados irmãos, não é fácil, mas é assim que nos tornamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 1. É essa forma.
Nos dias de hoje, dá-se grande ênfase à cultura, muitas vezes da psicologia ou terapia, no que diz respeito a ser bom consigo próprio. Não são todas as linhas, mas algumas sim. Afinal, muitas pessoas tratam de pessoas tão necessitadas de amor, que acabam, que pessoas vão abusar de outras. A gente vive num mundo de muitos abusos, e muitas vezes a resposta a isso é uma resposta errada. Eu vou dizer para vocês, é uma cultura de se sentir bem, de ser feliz a qualquer custo. Descubra o que você deseja e corra atrás. É bem Disney, na verdade, às vezes, o pensamento. Se não der certo, se separe, case de novo, e case de novo, e case de novo. E nunca dá certo, porque as pessoas acham que têm o direito de pensar em si mesma antes dos outros. Ele está dizendo aqui, você quer mudar radicalmente a sua vida, você vai ter que tirar o eixo de você, e você vai ter que pôr Deus nesse eixo, para a sua vida funcionar. E quando Deus está no centro da sua vida, você está absolutamente livre para ver o interesse dos outros. Isso não existe em nenhum outro lugar. Porque é algo sobrenatural. É algo que vem de Deus para as nossas vidas. E esse amor que aprendemos no Evangelho são boas notícias. Podemos amar da maneira como Cristo amou. Mas agora deixa eu falar para vocês, já que nós vivemos um mundo tão duro, tão difícil. O versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, também é um limite para qualquer interpretação errada de que nós devemos amar as pessoas, mesmo elas cometendo atrocidades contra nós, ou permitindo abusos contra nós. Não, nós não devemos permitir nenhum tipo de abuso em nossas vidas. Esse texto aqui não é uma carta branca para que abusadores venham a cometer maldades. Por quê? Porque o versículo 9, ele está dizendo, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Então, esse é o limitador. Não é amor deixar alguém pecar contra você. Isso não é amar. Permitir que alguém abuse de você. Permitir que alguém peque contra você. Isso não é amor. O amor, ele confronta. Ele odeia o mal, ele está dizendo, isso é errado. O que você está fazendo não é certo. Ele vai confrontar a pessoa. Estão vendo? A gente precisa estabelecer esses limites também. Permitir o amor verdadeiro, ele não permite nem promove o pecado. Ele nunca vê aquilo que pode prejudicar alguém. Além disso, apegar-se ao bem significa que não devemos pecar contra nós mesmos. Em outras palavras, meus amados irmãos, não devemos amar os outros de modo a desobedecermos a Deus e sermos maus administradores de nossa saúde física, emocional ou da nossa família. Então, há limites para isso. E Deus estabelece esses limites. O amor deve odiar o mal e apegar-se ao bem. Então, quando eu digo de amar as pessoas, abençoar aqueles que nos perseguem, tem a ver com o nosso perdão, como nós colocamos no início. Nós temos essa capacidade de perdoar, que o mundo não tem. Nós podemos perdoar, sim. Tem a ver com a nossa compaixão, no sentido de nos colocarmos como pecadores no mesmo nível dessas pessoas. E assim, nós podemos ajudar essas pessoas, na medida que a gente tem Deus cuidando de nossa vida, e possamos estar livres para ajudar, e muitas vezes confrontando as pessoas no pecado delas. Todavia, precisamos amar as pessoas ao custo de nós mesmos, e essa é a verdade. Você precisa amar aos outros ao custo de nós mesmos, não para fazer por merecer o amor de outra pessoa, ou o amor de Deus, mas pelo amor que Ele já derramou em profusão sobre nós. Uma das maneiras de amar de uma forma errada, dentro dos abusos, eu estava pensando que acontece, é quando nós amamos para ser amado. E esse é um cuidado que você precisa ter, porque as pessoas são desesperadas por amor. A gente vive num mundo absolutamente que é um deserto de amor. As pessoas são sedentas de amor. Qualquer gota de amor, a pessoa, isso traz uma euforia.
Por isso que eu estou chamando vocês a amarem essas pessoas. Estou chamando vocês a amarem elas, porque o mundo está precisando. E meus amados, é isso que nós vamos fazer. E a Bíblia dá grande importância a esse amor sacrificial de Jesus por nós. Ele foi despojado e morto a fim de nos amar. Diante disso, devemos viver como Ele viveu e amar como Ele amou. Se nosso modo de amar os outros nos custa, começamos a conhecer o que é o amor como o de Cristo. O nosso amor é custoso. Ele custa. Ele tem um preço a pagar. Então esse é o primeiro ponto. Que horas são, pessoal? Eu vou ter que parar no primeiro ponto. Se eu entrar no segundo ponto, vai ficar muito longo. Então eu vou direto para concluir. A gente vai olhar para isso, então hoje, dessa forma. E a gente dá o start aqui hoje no nosso texto. Quero que vocês meditem nesse texto. Abençoem os que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. É muito trabalho para essa semana. É um começo da gente começar a colocar o nosso corpo para ver isso. Então, o perdão faz parte de nossas vidas. E na maneira que o Evangelho nos dirige, nós podemos nos alegrar com os outros. Como que nós vamos alegrar com os outros? Vamos ver se vocês pegaram aqui. O que precisa acontecer para que você se alegre com os que se alegram? Jesus tem que ser a nossa maior alegria. Amém? Então você vai ter que olhar quais são as suas alegrias. Coloque todas elas. É a Puca. É a Ana Banana. É o tio Dani. É o Samu. É a Carol. É o meu trabalho como diretor. É o meu trabalho como pastor. Coloque todas as suas alegrias. Jesus tem que ser maior que todas elas juntas. E esse é o nosso desafio aqui. A dona Maria Tereza está olhando ali, minha maior alegria é o Carlino aqui. Mas Jesus ainda tem que ser maior. Eu sempre falo, Carol, quem você ama mais, eu ou Jesus? E eu faço essa pergunta mesmo. Ela fala, claro que é Jesus. E é verdade, e eu me alegro com isso. Porque a melhor forma dela me amar, ela é amando Jesus em primeiro lugar. Nós temos que aprender isso. Em segundo lugar, como que nós vamos chorar com os que choram? Nós vamos olhar para o Evangelho. O Evangelho vai dizer para nós que nós somos perdoados por Ele. E que nós não somos diferentes das outras pessoas, que nós somos tão pecadoras quanto elas, que nós tínhamos a mesma condenação e Deus teve misericórdia de nós, e porque Deus teve misericórdia de nós, agora eu posso ter misericórdia de outras pessoas também. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa nova perspectiva, agora concluindo, é a base da bênção em vez da maldição. Vamos trocar nos nossos lares maldição por bênção. Quantos lares nós crescemos no meio da maldição, xingando uns aos outros, ofendendo uns aos outros, dizendo você não vai dar nada na vida, tantas frases que não nos ajudaram e que são tão comuns. Não vamos trocar, vamos fazer a bênção em vez da maldição, da compaixão para nos alegrarmos ou chorarmos com os outros, e a capacidade de pensarmos da mesma maneira. Isso vai ser na próxima semana ou daqui 3 semanas. Qual dessas duas áreas Deus está chamando você a crescer em amor genuíno essa semana? Você está precisando se alegrar com os que se alegram, você está precisando chorar com os que choram, você está precisando perdoar aquele que você não perdoou. Meus amados, Deus está te chamando para uma vida muito diferente, hoje à noite. Abraçar essa visão do Evangelho
diz Paulo, significa abraçar o seu poder de uma forma muito mais abrangente que simplesmente dissolver a distinção entre judeus e gentios. Ela alcança todas as pessoas em todos os níveis. Deus vai nos levar agora, essas 200 pessoas que estão aqui, para 7 bilhões de pessoas no planeta. Você saindo aqui, os nossos 200 vão enfrentar 7 bilhões de pessoas no planeta, e nós podemos fazer muita diferença. Temos que destruir, meus amados, as distinções financeiras, sociais, físicas, e desenvolver a nossa compaixão. Se quisermos responder com fé ao dom gratuito da graça de Deus e abandonar os nossos caminhos pecaminosos, Paulo diz que também temos de abandonar o nosso senso de segurança, que é querer cuidar de si mesmo e servir os outros, na certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Estudo que vamos aprofundar até o final desse ano. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o teu amor por nós é perfeito. O teu amor por nós é puro e sem hipocrisia. Obrigado por nos amar primeiro, mesmo quando nós éramos os teus inimigos, e por nos mostrar em Cristo, ó Deus, o maior exemplo daquilo que é um amor verdadeiro e genuíno. Pai querido, sabemos que sozinhos não conseguimos amar como deveríamos. O nosso coração, Senhor, é cheio de orgulho, de inveja, de egoísmo. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo transforme o nosso interior e nos capacite a viver o amor que Ele reflete por meio do Evangelho da Graça. Ajuda-nos a abençoar em vez de amaldiçoar, a termos compaixão com os outros, a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorarmos com os que choram. Nós aprendemos isso, Senhor, hoje. Nos torna isso prático. Dá-nos humildade para que venhamos a olhar aqueles que são desprezados e nos dá sabedoria para buscar a unidade e tudo o que precisa acontecer para que o Teu nome seja glorificado na nossa família, no nosso trabalho, na universidade ou onde o Senhor nos conduzir. Senhor, ensina-nos a rejeitar todo o pensamento e comportamento que seja contrário ao Teu caráter, que é santo, santo, santo. Que o amor sincero, genuíno, autêntico, tantas palavras que ouvimos, seja o alicerce das nossas relações, e que sejamos conhecidos como Teus discípulos, pelo amor que demonstramos uns para com os outros. Que a Tua igreja, Senhor, seja um lugar onde o Teu poder seja visto, através da humildade, do serviço e da hospitalidade, e que em tudo isso, o nome de Jesus Cristo seja exaltado para que mais vidas sejam transformadas pela Tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.